Tá. Vamos dar boa noite pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu acertar aqui a minha conexão. Pronto. Cássio, por favor, meu filho, encosta a porta, tá bom? Vou tirar o volume daqui. Guilherme, boa noite, Gui, Damares, Gabriel, que tá lindo demais. Vamos começar cantando? Vamos. Cântico de Maria. Boa noite. Não sei se vocês conhecem, bem antigo. Gabrielzinho, boa noite. Mas muito lindo. Minha alma engrandece ao Senhor. Boa noite, dona Zilda. Meu espírito. Boa noite, irmã. Bem-vinda, viu? Meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas E com misericórdia. Oi, dona Dulce. Demonstrar. Boa noite, seu Nilson. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Georgina, Lemuel, boa noite. Minas, Ana Valadares. Bem-vindos. Boa noite, Vanessa. Bem-vinda. Deus abençoe, viu? Minha filhota, tudo bem? Espero que esteja bem recuperada. Bom dia. Roseli, boa noite. Deus abençoe, meus irmãos. Santo és, Senhor. Minha alma. Minha alma. O violão tá aqui ainda, viu? Ao Senhor. Pediu de volta. Meu Devolver não. Se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas. Vai, São Bernardo do Campo ainda? Ontem você aqui. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe sua vida. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas. Obrigado pelas informações. Os retornos de vocês. Com o olho do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito, tem feito sua vide Oi, Diego. Boa noite, Kátia, Guilherme, Paulinho. Bem-vindos, Deus abençoe vocês, viu? Jabas vai virar prefeito de São Bernardo. Faz tempo aí, acabou. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Muito bem, falta mais às 7h30 no meu relógio aqui. Vamos cantar mais um hino, um cântico. E aí nós vamos prosseguir. Boa noite, enquanto isso, irmãos vão chegando. Noel, Sidoca, Elaine, boa noite. Ariane, sejam bem-vindos. Família, Deus abençoe vocês. Salmo 32. Vamos lá? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceu ser de tão cansado.
Jesus. Vindo. Te abençoe. Chegou Ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor Muito bem, vamos orar, já são... Lisbeth, acabou de entrar. Lisbeth, boa noite, minha Seja irmã. bem-vinda. Bem-vinda, Deus abençoe. Ariane também. Lloyd. Lloyd, boa noite, Deus abençoe. Tá sozinha hoje? Gabriel, Luísa. Luísa, se Murilo. estiver aí, tá bom? Avisa pra gente falar boa noite para vocês aqui, tá bom? Vamos orar para nós começarmos o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor nosso amado Pai, muito obrigado por esta noite, por mais uma oportunidade preciosíssima para estudarmos a Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. São dias muito difíceis. Nós ficamos, ó Deus, com as nossas emoções abaladas. A nossa fé, Senhor Deus, é sacudida de todas as maneiras, porque é um contexto de muitas dúvidas, de muitas incertezas, mas nós confiamos em Ti. E nós esperamos na Tua providência. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo nas Tuas mãos. E rogamos, por misericórdia, que o Senhor nos ajude, ó Deus, na medida em que somos alimentados pela Tua palavra, a recebermos, ó Deus, todos os elementos necessários para atravessarmos dias difíceis. E, ó Deus, fazemos jus ao título de mais que vencedores que o Senhor atribui ao Teu povo através da Tua palavra. Seja conosco, com as famílias que se conectam, que têm participado ativamente, ó Deus, dos estudos, das reuniões que são feitas online. E, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, alcance cada coração, edifique cada vida, tendo misericórdia de nós, perdoando todos os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar mais um cântico, gente. Depois Lídia, nós vamos ao versículo da semana. Boa noite, Lídia, boa noite, presbítero Garmes, Laís, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, viu, irmãos? Deus nos abençoe na noite de hoje. Vamos lá. Um cântico, depois versículo da semana. E aí prepare o seu novo cântico aí, tá? O teu amor se estende além dos céus. Nair, boa noite. Boa noite, seu João Costa. É melhor olhar aqui, ó. Tá mais cindido que o meu aqui, ó. Muito bem-vindo, Nair, seu João também. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria
amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como fontes, sabedoria mais profunda do que o mar. Mas vens comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz, assombrado teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei, tu és meu rei. Muito bem, vamos ao versículo da semana, 1 Coríntios 13, 13. Isso. Marta, boa noite. Elias também, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vamos lá. 1 Coríntios 13, 13. Acho que nem precisa abrir, né? Vamos deixar aqui aberto só por precaução. Atos, Romanos, Coríntios, mas nem vou colocar os meus óculos. Vamos lá? Acho que já deu pra gente memorizar, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Mais uma vez, para todo mundo falar juntos, vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. O amor, que é o dom supremo. Pronto? Pronto, é verdade. Acabou. O hino. Era só o versículo. Eu disse para vocês prepararei o hino do novo cântico que nós vamos cantar hoje. Hino 154. 154, segurança e paz, ok? Pelo Vale Escuro. Nós vamos cantar, eu não me lembro lá não me lembro lá na partitura. Não lembro na partitura se essas três estrofes é que são numa melodia só e a última é que é diferente, tá, gente? Então não me lembro. É assim que eu vou fazer, mas eu não me lembro. Então, como ele é fácil, mesmo você que não tem o inário aí pode nos acompanhar. Viu? A melodia dele é muito fácil mesmo. Pera, pessoal, pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, e ao sentir-te perto nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que se
Desculpa aí, amor, colocar o violão na sua frente. Dá nada não. Hoje eu tô meio desligado, Problema povo. Tive um probleminha com o computador aqui mais cedo, mas está tudo em ordem agora, tá bom? Texto. Irmãos, há cerca de um mês, nós estudamos o texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, 13 a 15, a Márcia vou pedir que leia depois para nós. Lucas 12, 13 a 15, aí pode manter a Bíblia aberta porque nós vamos seguir o mesmo texto. Foi nessa ocasião que Lucas registra que um determinado seguidor de Cristo pediu que ele resolvesse uma demanda que havia entre ele e o seu irmão relativa a uma herança. E ele estava insatisfeito com a lei, né? A princípio, nós falamos que a lei do Velho Testamento sempre deu preferência ao primogênito e tudo leva a crer que ele não era, então chega diante de Jesus e queria uma divisão que fosse, no parecer dele, justa, que fosse igualitária, que fosse igual, né, para ambos. Bom, Jesus não apenas negou entrar nessa questão, como mostrou que a sua missão ia muito além de solucionar problemas de caráter transitório, material. Jesus procurou mostrar isso claramente para aquele moço, né, cujo nome a Bíblia não diz. Nós vimos na ocasião algumas lições, dentre as quais nós destacamos aqui algumas, né? Eu vou destacar hoje apenas algumas. Na ocasião nós destacamos que nós precisamos ter muito cuidado com a inclinação da nossa natureza para o egoísmo e para o egocentrismo. É tudo que aquele moço evidenciou, aquela pessoa, né? A Bíblia não diz idade, essas coisas, nem nome, nada. Mas devia estar no meio da multidão que seguia Jesus e ele revela um egoísmo e um egocentrismo porque pensava nele. Ele queria resolver um problema, uma questão pessoal, particular, que autoridades civis poderiam resolver e foi a Jesus, para que Jesus desse um jeito no assunto. Jesus se negou a entrar nessa questão. Mesmo em situações de crise, há um mês atrás eu disse para os irmãos que é sempre preciso pensar nos outros primeiro. É muito difícil fazer isso, é claro, né? Porque neste contexto, de modo particular, que nós estamos vivendo, certamente as pessoas estão pensando primeiro nas suas famílias, pensando em si mesmas. Mas o Evangelho nos ensina que primeiro Deus e depois o meu próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, muito bem. A segunda lição, o segundo ponto que nós destacamos aqui é que Cristo pode, sem dúvida nenhuma, resolver questões de caráter transitório para nós. Não é? É óbvio. Não diz respeito apenas à questão lá de demanda como aquela lá. Se nós tivermos um problema judicial, problema de herança, é muito comum isso acontecer, claro que nós vamos pedir a Deus que nos ajude. É óbvio que nós vamos pedir a Deus que nos socorra para que seja feita justiça. Não é? Muitas vezes Deus estará testando a nossa paciência quando houver esse tipo de demanda entre família, viu, gente? É preciso tomar muito cuidado. Ele pode resolver questões de caráter econômico, né? Questões de falta de trabalho. Eu tenho algumas pendências aqui com essa loja, com aquela, com esse cartão, com aquele banco, aquele outro. A gente ora, a gente pede a Deus que tenha misericórdia, principalmente nesta época agora, em que as dívidas podem ir acumulando e depois tudo fica mais difícil. É preciso orar e pedir a Deus que tenha misericórdia. Ele pode resolver problemas de pessoas que estão aí com dificuldades na escola. Eu mencionei o trabalho e agora menciono a escola. Deus também pode nos fazer sair desta fase tão difícil, nos recuperando depois em todos esses aspectos, muitas perdas que nós temos sofrido muito rapidamente. Ele pode. E é Ele a quem nós devemos recorrer, porque Ele é o único Deus onipotente. Os homens falham, Deus não falha. Ele nos deu, e esse foi outro ponto que eu destaquei há um mês atrás, que Deus nos deu muito mais do que estas coisas materiais que nós precisamos. Aí
os valores relativos à presença do Espírito Santo. E aí eu enumerei algumas delas. Você lembra de alguns frutos do Espírito Santo? Todos. Então, Já memorizei. todos, beleza. Gálatas 5. Amor, Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É que ela decorou, os frutos estão lá em Gálatas, mas tem outro texto também, depois vamos compartilhar aqui com ela aqui, tá bom? Isso. Olha, mas muito obrigado pela colaboração, porque isso é o que eu coloquei aqui, como sendo algo que Deus deu além, nos dá além das questões materiais, até em termos de enfermidade, gente. Isso é transitório. Nós pedimos a Deus e a Ele mesmo temos que pedir que nos ajude quando nós estamos enfermos. Nós ficamos apavorados quando é uma doença que traz dores violentas, não é? Então a gente pede a Deus para nos livrar da dor o mais rápido possível. E Ele atende muitas vezes. Em outras situações, a doença passa da noite para o dia, da semana para outra semana, do mês para o mês seguinte, do ano para o ano seguinte, e só Deus sabe quando e como isso vai cessar. Muitas vezes Ele promove as pessoas, né? Outras vezes Ele cura e, de algum modo, entre aspas, prolonga a existência das pessoas. É a Deus que nós devemos buscar. Mas, de qualquer modo, mesmo aqueles que depois de orar são curados por Deus, todos nós sabemos o fim que nos aguarda lá no final da nossa carreira. Todos nós vamos deixar o mundo para encontrarmos com Deus. Então, ainda mesmo a questão da cura tem o seu caráter transitório, porque vai chegar uma hora que a vida passa. Na verdade, voa, não é? Todos nós sabemos que ainda, parece que foi ontem que nós brincávamos pelas ruas, aí, correndo para lá e para cá, e olha só, o tempo passou e a maioria de nós agora, crescidinhos, adultos, casados, com filhos, outros netos, não é o meu caso ainda, graças a Deus, mas quando houver vai ser graças a Deus também, né? Porque neto é uma benção, outros têm bisnetos, graças a Deus, a Sidoca que eu diga. Né? Minha avó tem tataraneto. É a avó da Márcia, é verdade. Já tem tataraneto. Isso graças, porque é bênção prometida por Deus. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Né? Então Deus nos deu mais do que bênçãos transitórias. Deus deu fé, esperança, força para lutar, confiança, sabedoria e, além de muito mais, nos deu segurança quanto à salvação. É claro que eu poderia ter dito assim, Ele nos deu a salvação. Ele deu salvação, é óbvio, né? E nos deu a segurança da salvação, que não é mais do que a concepção de que eu sou salvo. É a certeza de que Ele vai me garantir, me segurar e me manter firme até o último dia da minha vida. Nós vimos ainda que o nosso valor, meu valor, o valor da minha esposa, o valor de cada um de vocês, não se nivela pelos bens que nós possuímos. Então nós temos dentro da própria igreja vários níveis sociais. Então alguns são mais providos de recursos, outros menos providos de recursos. Entretanto, nosso valor não se nivela por estas coisas. Nós somos todos irmãos unidos pela mesma fé, filhos de um único Deus e Pai. Né? E temos por irmão mais velho aquele que é a nossa referência, o Senhor Jesus Cristo, com quem nós devemos parecer. Ele é a primazia dos que são feitos filhos de Deus. Ele, filho por geração eterna. Nós não. Filhos gerados num determinado momento da nossa vida, também por obra do Espírito Santo. Ainda vimos, eu creio que aqui é o último, que além de nosso valor não se nivelar pelos bens que possuímos, ao nos concentrarmos nos valores do mundo, nós temos um problema. Nós trazemos para nós elementos terríveis de todas as espécies, porque aí surgem a ansiedade, porque eu não tenho o que eu gostaria de ter, eu não compro o que eu gostaria de comprar, não posso, mas gostaria. Aí entra a ambição. Ao ver a ostentação de muita gente, a ambição de querer mais, mais e mais. Esse é assunto para hoje, viu? Querer mais e querer sempre mais. Aí vem a frustração, porque eu oro, peço a Deus, Senhor, eu preciso, pago aluguel, eu vivo numa situação difícil, etc. E aí, com aquelas promessas que andam se fazendo por aí afora, de que pede que Deus vai dar,
vem a frustração, porque eu estou concentrado nas coisas do mundo. Vem a infelicidade, porque as pessoas esperam que Deus as atenda em tudo que elas querem, não que elas precisam, mas que elas querem. Então vem a infelicidade, o descontentamento. Desvalorizamos, isso é muito sério, desvalorizamos o que é eterno em detrimento do que é terreno, ou seja, as coisas que são temporais passam a ocupar um lugar de primazia, de muito maior proeminência, maior importância na nossa vida do que as coisas de valores eternos. Não porque elas virão lá no final, não. Valores eternos que são concedidos agora. Fiz menção de alguns aqui. Fé, esperança, amor, né, contentamento, etc. Paciência, domínio próprio, minha esposa mencionou. Nós temos que tomar cuidado porque ao focarmos no mundo, nós podemos colocar estas coisas temporais num nível mais elevado que os valores de caráter eterno. Corremos o risco também de escolher a aparência e ignorar o caráter. Avaliar tudo pela aparência. Isso é muito perigoso. Corremos o risco de nos medirmos pelo que nós possuímos e pelo que nós não somos, não é? Não por quem somos, é isso que eu quero dizer. Ah, fulano é mais próximo de Beltrano porque fulano é rico, porque fulano é inteligente, porque é um gênio, porque é isso e aquilo. É preciso tomar muito cuidado, porque o caráter não se nivela pela aparência, por aquilo que se vê, mas por aquilo que existe dentro de nós. E aí sim, no último momento, nós vimos também que ao ter esta atitude, nós empobrecemos o reino. Quando nós buscamos ansiosamente aquilo que murcha, aquilo que é corruptível, que se acaba, e aquilo que é transitório, porque é passageiro. Hoje, ela não leu o texto, né? Não. Então vamos ler o início do texto aí, porque nós vamos seguir a sequência, tá? Vou aproveitar para cumprimentar a Sidoca, cumprimentar entrou, o Thomas, a Kelly, o pequeno Sara, Davi, Barbosa, a Gabi, lá de Mococa. A Sara, lá da Vila Industrial. Sara, boa noite, Sara. Saudade, Sara. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, viu? Capítulo 12, de 13 a 15. 13 a né? 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então foi a partir desse texto aí que nós trouxemos todas estas lições. Na sequência, Jesus conta uma parábola. A parábola é para ilustrar a lição que Jesus pretende ensinar aos seus discípulos naquela ocasião. Então, o tema prossegue sendo o mesmo, mas nós vamos explorar um pouquinho a parábola que Jesus transmite aos discípulos na ocasião, ok? Então, vamos ler. Hoje nós não vamos ler tantos textos como temos feito habitualmente, mas vamos nos concentrar aí em Lucas no capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Pode ler? Pode ler. Lucas 12, agora do versículo 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Muito bem. Vamos fazer mais uma Quer deixar oração. o tablet aqui, que fica mais fácil para eu ver. Às vezes aparece aqui. Está mais atrasado aqui, ó. Porque às vezes aparece aqui, não aparece aqui, aparece aqui, não aparece aqui. Dá pra ver. Ok, vamos fazer mais uma oração, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, por este momento em que nós vamos refletir na Tua Palavra.
Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, tenha misericórdia de nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos aí então, meus irmãos, uma parábola que Jesus usa para poder fundamentar, ou ilustrar, melhor dizendo, não fundamentar, mas ilustrar tudo aquilo que havia sido dito àquele homem e aos discípulos que estavam ali presenciando tudo aquilo, né? Quando eu falo discípulos, não estou falando apenas dos apóstolos, viu, gente? Então, seguidores de Jesus, todos que estavam ali. Então, primeiro ponto que eu vejo aqui na parábola, e vejo, na verdade, em termos de, não de comportamento por parte do lavrador a quem Jesus se refere, mas está presente não só no texto, como na Bíblia inteira, que é a questão da dependência de Deus, ok? Hoje eu creio que eu coloquei aqui 3 pontos para nós gravarmos bem, não porque eu sou calvinista, não, porque vocês têm visto que eu tenho colocado 4, 5, 6 e um monte, mas hoje vamos refletir aqui, para ficar até bem gravado, dependência de Deus. Solange acabou de entrar, Solange Miranda. Solange, Sérgio, boa noite. Onês. Sejam muito bem-vindos, Onês também. Boa Deus noite, abençoe vocês. Beijo na Duda. Muito bem, primeiro ponto, portanto, o texto, fala para eles aí, amor, por favor, é o de... Tá nos comentários. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 21. Vou colocar aqui nos comentários. Isso. Então, primeiro ponto, eu disse, tem a ver com a dependência de Deus. O homem da parábola era um homem rico. Jesus fala isso logo no início aqui, não é? Diz aqui, olha, havia no versículo 16, não é? O campo, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Bom, Jesus podia ter declinado desta palavra, deste adjetivo, e apenas ter dito havia um homem, né, tal, porque era muito comum o povo daquela época ter um pedacinho de terra, cada um tem o seu pedacinho de terra, cada um tinha o seu servo, etc. Mas ao colocar que o homem era rico, Jesus então dá ênfase mostrando que ele era uma pessoa acima da média geral, acima do nível geral, porque o povo na época de Jesus era um povo muito pobre, um povo oprimido, um povo carente de muitas coisas, um povo necessitado. Mas Jesus, na parábola, procura ilustrar, trazendo a figura de uma pessoa de destaque, um homem rico, que nem o caso daquele jovem rico lá atrás. A Bíblia diz que ele era rico, então não podia ser contado entre as pessoas comuns, estava acima da média. Um homem que tinha o suficiente para viver com dignidade e ainda sobrava, eu estou colocando sobrava, eu estou colocando, Jesus disse não, viu gente? E ainda sobrava para poder aplicar onde ele quisesse. Fazer seu fundo lá sua aplicação, seu fundo de renda fixa. É claro, naquele tempo não tinha nada disso, não. Estou trazendo para os nossos tempos aqui. Mas, ponto de vista bíblico era, não, você não vai lá e guarda o dinheirinho e esquece do seu próximo, não. Esse homem, quando Jesus disse que ele era rico, está dizendo que ele tinha o suficiente para viver com dignidade e também para acudir ao necessitado. Que é o que nós vamos encontrar no Novo Testamento em várias passagens, quando Paulo exorta várias igrejas, dizendo que é preciso estar atento para aqueles que sofrem e passam por algum tipo de necessidade. Esse homem, embora sendo rico, ainda foi favorecido com uma grande colheita. Então, lembrem, o tópico fala de dependência de Deus. E eu acabei de usar a palavra favorecido. Ele foi favorecido, já era favorecido por ser um homem rico. Tinha muitos recursos. Agora, foi mais uma vez favorecido porque teve uma grande colheita. E então, toma uma decisão. Destruir os celeiros que havia, os menores, e construir celeiros maiores, o que começa a revelar o caráter deste homem, um caráter ambicioso, que não o fez pensar em como ele poderia ser útil aos menos favorecidos. Ele que já tinha condições para ser.
E agora, quando colheu muito, poderia ter pensado, puxa, agora eu vou poder ser muito mais útil para a sociedade, para os meus conservos, para o meu próximo, para o meu vizinho, meu amigo, etc. Não, ele não pensou nisso. Ele, pelo contrário, já tinha muito e agora a sua ambição o levava a querer ainda mais. Ainda mais. Egoísta. Egoísta. Esse homem não apresenta esse caráter com estas situações, esses pontos negativos, não porque ele era rico. Porque você há de concordar comigo que há muitos pobres que também são ambiciosos e são egoístas. Como é que eles agem? Bom, muita gente pobre que acha que os seus problemas são maiores e piores do que o de qualquer outra pessoa. Não estou falando de pobreza financeira apenas, não. Estou falando de pobreza de caráter. Pessoas de recursos mais limitados que acham que os seus problemas são maiores e piores do que dos outros. Então isso é pior do que ter recursos limitados. Porque ter recursos limitados a maioria das pessoas tem. O problema é como lidar com poucos recursos. Então, há muita gente de poucos recursos que pensa que os seus problemas são muito mais graves e piores, que as suas doenças são mais graves, que os ricos não são alcançados por doenças terríveis, só eles são. Não estou afirmando aqui que é uma questão de ignorância, não. Estou dizendo que as pessoas se colocam na condição de vítimas em muitas situações. Como se, por exemplo, na doença, Deus não tem me favorecido, Deus não tem tido misericórdia de mim. Há muita gente que não passa pelo que eu estou passando. É algo mais ou menos assim. A Lúcia acabou de entrar. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia. Sérgio. Seja bem-vinda junto com o Sérgio. A propósito, se vocês quiserem participar, interagir, por favor, pode coloquem que a gente aí, acompanha aqui. Que eu estarei respondendo e anuindo ou não aquilo que vocês disserem aí, tá bom, gente? Ok? Muito bem, então, voltando, há pessoas de recursos limitados que acham que seus problemas são maiores e mais graves e piores, que as suas doenças são piores, não é? Você já viu aquela pessoa que liga insistentemente dizendo, ai, fulano, tô bem não, ai, tô bem, não tô passando por isso, por aquilo, ai, dói aqui, dói ali, fui ao médico, amanhã vou ao outro médico, etc e tal. Pessoas que se vitimizam na maioria das situações como se os seus problemas de saúde fossem mais graves do que a maioria das pessoas. Pessoas de recursos limitados que pensam que se fossem ricas, sua vida seria melhor. Ora, nós não precisamos procurar pessoas de muitos recursos para perguntar para elas se realmente os muitos recursos transformam para melhor a vida de alguém. Aí, fazendo piada e brincadeira, alguns dizem assim, dinheiro não é problema, dinheiro é a solução. Quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, quem está lembrado aí? É a raiz de todos os males. É claro, não é o dinheiro, mas o amor a ele, o apego, né? O apego, a ambição, o querer mais e mais, é a raiz de todos os males. Então ele é um problema, sim, quando ele se torna Deus na vida das pessoas, quando ele é o foco, ele é a causa. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, por causa do dinheiro. Então Deus é o meu dinheiro. É o que a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se não sai da minha cabeça o que eu preciso em termos financeiros, se o meu coração está carregado dessas coisas, o dinheiro está sendo o meu Deus. Isso é muito perigoso, é preciso tomar muito cuidado. Então, há muitas pessoas ainda menos favorecidas economicamente falando, que são ambiciosas, são egoístas, avarentas. Por que eu estou dizendo isto? Para não colocar o rico numa situação complicada, por ser rico. Não se trata disso. Evandro acabou de entrar. Evandro, seja bem-vindo. Boa noite, Evandro, irmã da Eliane, lá de Araraquara. O Evandro é de Itanhaém. Agora eu tenho que prosseguir aqui no outro ponto, ainda falando da dependência de Deus. É bom lembrar que tanto a vida daquele homem lá, desse lavrador da parábola, como os bens que ele adquiriu, independente de quanto esforço tem empregado para adquiri-lo, tudo era fruto do cuidado de Deus. Eu faço questão de colocar isso aqui, porque há muita gente que, apesar de se esforçar muito, nem por isso se torna rica. Por outro lado,
há outros que adquirem muitos bens e acabam atribuindo a si mesmos a causa de terem tudo que têm, o que é um erro. Porque todo bem procede de Deus. Por mais que eu me esforce, se Deus não for comigo, eu não vou alcançar nada, absolutamente. Aquele texto, né? Maldito o homem que confia no homem. Isso aí tem. Jeremias, que faz da carne o seu braço forte. O seu braço forte, exatamente. Então, todos devem lembrar que ricos e pobres, muitos recursos, poucos recursos, todos estão inteiramente na dependência de Deus. Todos, todos. O homem da parábola não era diferente. Ele estava na dependência de Deus. Ele existia porque Deus quis que ele existisse. Eu existo porque Deus quis que eu existisse. Você existe porque Deus quis que você existisse. Comecem por aí, gente. A nossa vida, desde o nascimento, depende inteiramente da vontade de Deus. Então, este homem da parábola existiu porque Deus quis assim. Ele adquiriu os bens porque Deus lhe permitiu do mesmo modo, como também Deus fez com que a terra produzisse com fartura em abundância. Não foi trabalho, não foi obra dele. Senão ele colheria sempre com fartura, concordam? Se fosse do domínio dele, de acordo com a sua ambição, de acordo com o seu desejo, a terra nunca produziria menos do que o que ele colhia agora, com abundância, a ponto de pensar, vou ter que destruir os celeiros e construir outros maiores. Então, tudo que ele possuía, tudo que ele era, tinha a sua origem em Deus. Não é? Diante disto, então espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio. Volto a dizer, o homem da parábola não faz menção de Deus. Nós sabemos que é assim. E aí nós vamos no caminhar aqui, no andar da carruagem, vocês vão perceber onde nós pretendemos chegar. Depois do primeiro ponto, ao afirmar que a vida deste homem dependia de Deus como todos nós dependemos, outro ponto importante a ser destacado tem a ver com a condição de administrador ou mordomo. Este homem, ao ver o quanto a terra havia produzido, ele agiu como um ateu. Por que ele fez isso? Como ele fez isso? Vamos ver na parábola. O que é que ele fez aqui? No versículo 17, ele viu a abundância da colheita e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Na sequência, continua, e disse: farei isto. Aí vem a decisão: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Não está faltando uma coisa aqui? Fundamental? Se Deus quiser. Uma delas, fundamental, se Deus quiser, são palavras de Tiago. Estão lembrados? Nós fizemos menção desse texto. Vou pedir à minha esposa para ler lá. Tiago, no capítulo 3, não é? No versículo, capítulo 4, versículo 13. Leia lá, por favor, amor. Tiago 4, 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tudo vai ao encontro do que a gente leu em Lucas, né? Quando fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Exatamente. Aqui a Lúcia diz permissão e vontade de Deus, é isso mesmo. Exatamente. Tudo está vinculado à vontade de Deus, gente, tudo. Não é? Então, de algum modo, esse homem deveria, ao verificar, ao constatar a quantidade de sementes que veio como resultado dessa colheita, ele deveria dobrar o joelho no chão e agradecer a Deus. Primeira coisa. Mas ele não fez isto. Ele tampouco reconheceu que isto era resultado da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Vocês sabiam que, mesmo
teoricamente, como a Lúcia colocou lá, não é permissão e vontade de Deus. Não creio que alguém tenha dúvida a respeito disso, que Deus é quem nos mantém, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá o pão, etc. e tal. Mas você sabia que até a nossa oração pode revelar um espírito egoísta, uma atitude que está dissociada da teoria, uma prática que não acompanha o nosso pensamento? O exemplo que nós temos aqui é o da oração do fariseu, registrado em Lucas, aí perto mesmo, pode ler, amor, por favor. No capítulo 18, no versículo 11. Como este homem da parábola disse, o que é que eu farei? Arrazoava consigo, o que é que eu vou fazer? O fariseu da parábola, no capítulo 18, versículo 11, diz mais ou menos algo parecido em oração, o que é pior. Vamos ver. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É preciso tomar cuidado, e eu invoquei esse texto, porque é possível que algumas pessoas, vendo as bênçãos, a fartura, as coisas maravilhosas que Deus está fazendo, façam uma oração farisaica. Senhor, eu te agradeço, porque enquanto tantos outros estão passando fome, o Senhor tem feito com que a minha mesa seja farta, enquanto há tantos outros mendigando na minha casa, eu te dou graças, porque cuidado, é preciso tomar cuidado. É óbvio que nós devemos dar graças a Deus, com o espírito revestido de humildade, e que nos conduz automaticamente à tristeza por causa daqueles tantos que passam fome, que enfrentam necessidade, que mendigam o pão de cada dia, outros que morrem de fome pelo mundo afora, dentro do nosso próprio país. E nós não sabemos o que vem depois deste período tão complicado. Alguns aí que são profetas do caos, né? Dizendo, depois vamos ter que enfrentar miséria e fome. Está tudo nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos de Deus. Neste momento, o que eu quero dizer é que não adianta eu me assentar no meio de toda a minha fartura, do meu conforto, dizer graças te dou a Deus, porque o Senhor me sustenta enquanto há tantos miseráveis no mundo, com aquele coração frio, com aquele coração duro, indiferente. Não! É preciso que haja humildade, sensibilidade, para eu pensar enquanto oro, Senhor, o que eu posso fazer para minimizar o sofrimento alheio? Já que o Senhor tem me abençoado tanto, usa-me. Você colocou, né? Ele orou com um espírito soberbo, né? Mostrou-se uma pessoa soberba. Exatamente. Né? E depositou em si mesmo, porque eu trabalhei e eu, né, minha plantação, o eu, né, ficou evidenciado. Aí em nenhum momento ele cita a pessoa de Deus. Aí quem orou foi o fariseu, né? Não, estou falando de Lucas, né? Tá, do homem do lavrador da parábola, né? Da parábola. Muito bem. Em nenhum momento. Ele diz, o que é que eu farei? Ele não fez a pergunta para Deus, né? O que é que eu vou fazer? Senhor, me dá orientação. Essa colheita foi maravilhosa. Imagina a oração assim, não é? Se eu guardar tudo isso, Senhor, eu estarei sendo egoísta demais. Eu posso até perder esta colheita se ficar guardada. Né? Uma chuva pode vir destruir tudo, embolorar, estragar toda a semente. Pode vir um raio, torrar o celeiro, acabar com tudo de repente. Né? Podem vir fungos, acabar com a minha plantação. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero aproveitar que o Senhor me abençoou de tal maneira para que os outros que precisam sejam igualmente abençoados também. Seria uma postura bem diferente. Mas ele não disse isso. Ele disse, eu vou construir celeiros maiores e depois, né? Assim, antes disso, quer dizer aqui que ele considera como propriamente seu, porque esse ponto está falando sobre mordomia, não é? Ele deveria agir como administrador e mordomo. Mas, no original, no grego original, só nesta frase aqui, quando ele diz que farei, aqui, vamos ler lá onde está. Opa, é o 12, eu estou lá na frente. No capítulo 12, quando ele diz aqui, olha, e arrazoava consigo mesmo, dizendo que farei, pois não tenho de recolher os meus frutos, farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto. No original,
São 12 as vezes que ele usa a palavra eu, meu aqui nessas duas frases que eu acabei de ler. De tão egoísta que ele se mostra na parábola. Poderia ter agradecido a Deus. Entretanto, ele agiu como se tivesse todo o controle da sua vida, decidindo destruir para construir outros maiores e depositar neles os frutos da colheita, para que então, depois, que isso é louco mesmo, né? Não é à toa que Deus diz na parábola... Louco, chama ele de louco. Ele diz assim, ó, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala. Louco, louco, louco. Tratou com indiferença o princípio do amor ao próximo. Podia ajudar ainda mais agora o que em outras épocas ele poderia fazer normalmente. Não faria porque nunca foi da sua índole. Poderia ajudar ainda mais os que, ao contrário dele, poderiam estar em condições de fome e de miséria, agora mais do que nunca. E hoje, assim, se nós analisarmos a situação nos dias de hoje, muitos podem falar assim, não, mas ele tem um homem de visão, né? Ele é um homem visionário. Empreendedor. É um empreendedor nato, né? Porque olha só, ele está multiplicando, né? Ele está tendo uma visão maior. Quando, na verdade... A ideia não é esta. Com certeza. A ideia egoísta, ele, nas palavras, ele diz, direi a minha alma. Como se a sua alma estivesse interessada naquilo que não representa nada para ela. E que ele não vai levar nada disso, né? Vou dizer para minha alma, regala-te, né? Aproveita, curte, que agora você tem suficiente, como assim, para sempre. Para sempre nada, louco, tonto. Né? Ele ignorou que não era, coloco aqui, não é, legitimamente dono de nada, nem da sua própria vida. Alguém poderia dizer assim, como não? Ele era o legítimo dono, ele era rico, ele é que plantou, ele era o dono da terra. Não é disso que eu estou falando. É claro que você tem escritura da sua casa, você é o legítimo dono, não é? Civilmente falando aqui. Mas você vai levar a casa com você para a eternidade? Essa é a questão. Não é? O que nós compramos, nossos carros, né, os bens que nós possuímos, vamos levar? Não vamos levar. O apóstolo Paulo diz que nós não trouxemos nada para este mundo e nada vamos levar dele. Então, como o homem da parábola, nós não passamos de meros administradores das coisas que Deus nos emprestou. Inclusive, este corpo não é nosso. Se fosse, nós o levaríamos para a eternidade conosco, mas não. Deus nos emprestou este corpo para servir no mundo, nesta nossa vidinha rápida e curta, e depois nos dará um corpo transformado, que será muito provavelmente semelhante a este, pelo que nós temos na Escritura. Mas não será corruptível como ele. Este sente dor, envelhece, se cansa, adoece, morre. O que nós vamos receber, não. Então este corpo não é nosso, está emprestado. Como agir desta maneira, meus irmãos, tão tola como o homem da parábola? Sabe quando isso ficou claro para ele? Quando o legítimo dono decidiu requerer a sua alma. Aí os olhos se abrem. Então isso nos leva ao terceiro e último ponto. Primeiro nós falamos da dependência de Deus, que nós não somos e nem temos nada sem a ajuda de Deus. Segundo lugar, falamos que nós somos mordomos e administradores. Terceiro e último lugar, o nosso valor e dos bens que nós possuímos. Todo o comportamento demonstrado por este lavrador revelou a fraqueza da sua mente e a fragilidade da sua vida. Tudo desprovido de valor porque estava centrado unicamente em quem? Nele próprio. Ele não usou, não pensou nas coisas que tinha, em quem ele era e o que estava colhendo agora para glorificar, para honrar e para servir a Deus. Não. Não foi isto. A Lúcia fez uma pergunta, né? Se esse texto, né? Atos a gente está 2. falando tem a ver com a... Bom, ela deve estar falando de como a igreja se comportava em termos de... né, os seus bens, tinham tudo em comum. Claro, tem relação sim, Lúcia. É óbvio que nós não estamos dizendo que as pessoas têm que pegar o que elas possuem, dividir, vender a metade, etc. e tal. Não há normativas bíblicas, não há preceitos bíblicos que façam isso. O preceito bíblico nos manda ir muito além do que pensar na metade dos bens.
Preceito bíblico manda olhar ao nosso redor, vendo todos os que têm necessidade e acudi-los dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas capacidades. E o desnível que há hoje na igreja existe porque o espírito egoísta e ambicioso prevalece não apenas nos que têm mais, mas em todo ser humano. Dê um pouquinho mais para aquele que tem menos e veja como ele vai se comportar. O espírito da igreja primitiva não era um espírito que tomava conta apenas dos mais favorecidos. Mesmo os menos favorecidos, ao receberem, também dividiam igualmente o que possuíam. Então eu estou tendo essa cautela para não invocar o texto de Atos 2, porque algumas pessoas podem interpretar mal e pensar que apenas os que possuem mais devem dividir o que têm. Não. A ideia o que consta na palavra de Deus é que todos nós sejamos providos de um espírito altruísta. É dar em vez de esperar, receber. Sempre, sempre. Se todos nós, todos, os menos, os mais, todos nós estivéssemos revestidos deste espírito, não haveria dificuldades entre os irmãos na fé. Não haveria. Então, os que possuem menos, às vezes podem pensar assim que é injusto que haja alguns que sejam mais ricos. Não, mas sempre houve. Quando alguém acudiu a Jesus passando um perfume caro no seu pé, está lembrado que foi dito? Judas Iscariote censurou. Falou assim, que é isso? Era melhor vender e dar para os pobres. Jesus falou assim, os pobres sempre tereis convosco. Então, a pobreza não é uma maldição. É bom colocar isso de maneira bem clara. A igreja primitiva em Atos 2 é outro tema. Você me deu margem para levantar outro assunto aqui. Mas isso é muito legal a gente lembrar, resgatar esse texto, Lúcia, porque eu acho que eu sei o que você está entendendo, querendo dizer, né? Tá falando assim, que a gente tem que ter essa visão mesmo de igreja. Ser igreja é isso. Não é só a gente chegar para um irmão que está com problema e falar assim, eu vou orar por você, porque isso é muito cômodo. Nós nos tornamos pessoas assim, muito cômodas, muito folgadas, né? Me perdoe aí a expressão. Mas hoje esse vou orar por você se torna uma coisa tão comum, e às vezes o irmão está precisando de um alimento, está precisando de uma ajuda financeira, né? Tá com problemas na família, às vezes passando tantas necessidades e privações dentro de casa, e a gente chega no ombro do nosso irmão e fala assim, eu vou orar por você, porque ficou uma coisa muito cômoda pra gente. Então, nós precisamos resgatar essa visão da igreja de Atos, no capítulo 2, né? De não ficar só falando, eu vou orar por você, mas estar junto, né? Ajudar, estender a mão mesmo. Né? Então, Lúcia, ela está com razão, é isso mesmo. O que acontece é isso mesmo, a visão de compartilhar, é isso mesmo. O que eu estou tentando ir muito além, né, de uma visão mais simplista, né, onde dividiríamos em dois grupos a igreja. Uma ala mais rica e uma ala mais pobre. E aí onde a mais pobre pensaria, por que existem os mais ricos? Eles tinham que dividir o que eles têm para todos os mais pobres. Não, a Bíblia não ensina, e é isso que eu quero dizer. Que a Bíblia não ensina isso também, creio que não é o que você pensa. Né? Todos nós devemos estar revestidos do espírito altruísta. Este é o princípio bíblico. Se todos nós estivermos revestidos deste espírito altruísta, não haverá necessitados na igreja. Não haverá. Pode até haver no mundo, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar prioridade aos que são da família da fé. Isso Paulo coloca de maneira clara. Então, na igreja, não haverá quem passe fome, necessidade, quem fique sem ter onde morar, porque a igreja aprendeu o espírito altruísta ensinado por Jesus Cristo. Então, esta é a ideia. Um dia a gente pega Atos 2 para dar uma exploradinha lá, tá bom? Nesse texto, mas foi bom invocar o texto de Atos, porque a igreja dá um exemplo de como é que se vive como cristão. É meu, não, não é meu. Eu administro. Deus me emprestou. Você está precisando? Meu irmão está andando a pé lá da casa dos Cafundó, né, do Judas lá, para vir para a igreja. Ô irmão, peraí, eu não tenho dinheiro para comprar um carro para você, mas posso te buscar. Onde é? Né? Posso te levar. Onde é? Não é? O irmão está... Lúcia, as questões são muito mais complexas, porque hoje nós vivemos enclausurados como igreja dentro de muitas bolhas, vivendo uma vida muito individualista. E aí
Há crentes que sequer procuram entrar em contato com o outro para saber, porque somos parte uns dos outros. O amor, o altruísmo nos leva a muito mais do que pensar na divisão de bens. Nos leva a amar de tal maneira que eu me importo com a situação que o outro está vivendo. Eu não me vitimizo, que eu falei lá no início. Pessoas que se vitimizam o tempo todo, né? Porque eu estou sofrendo muito, ninguém vê, porque nada para mim dá certo, porque eu só estou com a cabeça na parede, etc e tal. Não, há gente que só se vitimiza. Quem pode sentir vítima são as crianças que não são instruídas, são crianças que dependem de pessoas adultas responsáveis. Mas o adulto precisa ter sabedoria na sua tomada de decisão. Primeiro, confiando que Deus o ajudará. Segundo, buscando orientação na palavra de Deus para tomar as melhores decisões. Sendo direcionado pela palavra de Deus em tudo que ele fizer, reconhecendo que quem ele é e o que ele possui, tudo é devido à graça e à misericórdia de Deus, ok? Então, para caminhar, chegamos aí ao momento em que a vista, este homem só enxerga, esses problemas todos foram abordados aqui, quando então no final Deus lhe dirige, da parábola é óbvio, né? Esta noite te pedirão a tua alma, né? No versículo 10, não, desculpa, minha Bíblia foi lá para frente de novo, espera um pouquinho, é o 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então veja aí, todo o comportamento demonstrado por este lavrador revelou então fraqueza de mente e fragilidade na sua vida. Tudo desprovido de valor, por quê? Porque tudo estava centrado na pessoa dele. Então assim, e sem esperar, diante de tantos planos arrojados que ele fez, seus olhos são abertos para quem de fato ele era e qual era a real importância dos bens que ele possuía. Isso se resume na palavra louco. Sérgio, ele completa dizendo, né, aquele versículo, bem-aventurado é melhor dar do que receber. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Na sequência, depois que lhe é dito que ele é chamado de louco, lhe é dito que a sua alma seria requerida, tomada, e todos os seus planos perderiam completamente qualquer sentido. Note aqui que interessante como as escrituras tratam aqueles que temem a Deus e assumem uma postura contrária a que este homem teve desde o reconhecimento da sua origem, de quem ele é e do que ele possui até o momento em que tudo é deixado no mundo e recebe-se por herança o reino de Deus. Diferente de ter a vida requerida, tomada, ele é chamado e vai satisfatoriamente ao encontro do seu Senhor e do seu Salvador. Fica feliz. Por que ele fica feliz? Porque quem ele foi tem o seu valor baseado naquilo na medida em que ele serviu. O seu valor está diretamente ligado àquilo que ele fez em favor e em benefício do seu próximo. Ele parte do mundo satisfeito, sabendo que todos os bens que Deus lhe colocou à disposição foram úteis para beneficiar também igualmente ao seu próximo. Ele não foi o centro da sua vida. Ele viveu morrendo cada dia aos pouquinhos para que os outros pudessem viver. Foi isso que Jesus ensinou, né? Porque eu vivo, vós também vivereis, promessa de ressurreição. Mas ao mesmo tempo, a verdadeira vida que Jesus promete é resultante da sua morte. Então ele morre para que eu, para que você, para que nós possamos viver. Diante disto, vale lembrar o conselho dado ao apóstolo Paulo a Timóteo. Fala, amor, pode falar. O Sérgio, ele completou. Pois não, eis aí a diferença entre ser e estar, é verdade. Assunto concernente a esta passagem, é óbvio, é isso mesmo, né? É quem eu sou e quem eu estou, né? Quem eu estou, eu entendi o que o Sérgio quer dizer. 1 Timóteo 6, 17 a 19.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível. 1 Timóteo 6. Então, mas é do 17 a 19. Ok. Exorta, se fosse para continuar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Muito bem, tá aí, Lúcia. Eu acho que a resposta para a sua pergunta se resume no texto de Paulo a Timóteo aqui, olha. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Este é o homem que teme a Deus, que é capaz de pegar a sua marmitinha e dividir. Somos e possuímos provém das bondosas mãos de Deus. Segundo, somos administradores e lembrar os que vivem ao redor, enfrentando as nossas mesmas lutas e com muito menor recurso. Eu creio que se há uma lição que esta quarentena deve estar ensinando agora, é o quanto nós podemos e precisamos ajudar outros, que é necessário para o momento em que ele nos chamar, que nós comparecemos diante dele, chegando sabendo que nós fizemos diferença, que nós não fomos número no mundo, que as pessoas sentem a nossa falta porque nós tivemos algum valor na vida dessas pessoas. Em último lugar, o momento que temos atravessado é um elemento, pode ser, na verdade, um elemento eficaz para colocar diante de nós essa nossa fragilidade, dependência de Deus e de uns com os outros. Então agora é a hora que o Senhor perdoa a minha ambição. Eu que no começo do ano vinha fazendo como esse homem da parábola, pensando em mim, pensando nos que são Deus, estão aqui pertinhos de mim, etc. Agora eu tenho que pensar no mundo. Perdão, Senhor. Perdão. Porque eu tenho sido egoísta. Não é fácil admitir isso aí, gente. Não é não. É preciso olhar para o nosso comportamento anterior, avaliar o nosso comportamento agora, durante, e imaginar como é que nós vamos fazer depois, viu? Para nós não cairmos na mesma condição deste homem, deste lavrador rico aí, da parábola que Jesus. Eu assim peço a Deus que por misericórdia nos esclareça e nos abençoe. Amém. Se eu não puder, não esclareci todas as dúvidas, vocês têm toda a liberdade de escrever para mim depois aí, no próprio... É isso aí, certo? Ser mais sal e promover a luz, é verdade. Se vocês quiserem depois mandar seus comentários para mim, aí a gente vai conversar melhor, tá bom? Como eu falei, hoje eu tive que correr mais, porque o computador me deixou meio na mão aqui, quase na última hora, viu, gente? Mas Deus teve misericórdia e nós aqui estamos cumprindo o nosso dever, tá bom? Nós vamos orar para encerrar o estudo de hoje, lembrando que domingo tem mais. Domingo de manhã, na escola dominical, estaremos aí reunidos para estudar a palavra de Deus e à noite também para o culto, se Deus quiser. Vamos fazer uma oração para encerrar o estudo da noite de hoje. Vamos orar. Quer orar? Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é tão preciosa para a nossa vida. Obrigada porque ela é a luz, ó Deus, dos nossos caminhos, porque, ó Deus, ela nos coloca, ó Pai amado, numa situação onde a gente, analisando, ó Deus, a nós mesmos, nós somos tão pequenos, tão limitados,
ó Deus, e nós não devemos vacilar, nós precisamos estar, ó Deus, com essa necessidade constante de te buscar, Senhor Deus, porque somos imperfeitos, ó Pai, e se nós deixarmos de buscar o Senhor, a velha natureza ela vai falar mais alto na nossa vida, mas a viver uma vida de santidade, ó Deus, de maneira que a gente, como temos, ó Deus, como foi falado nesta noite, Senhor, que tenhamos um coração mais altruísta. Nos ajude, Senhor, a enxergar não somente as nossas necessidades, não somente da nossa família, dos nossos filhos, aqueles que são próximos de nós, mas nos ajude, Senhor, a olhar para o nosso próximo e pensar nele assim como pensamos em nós também, meu Deus amado. Tenha misericórdia e nos ajude a sermos úteis neste mundo, que a tua igreja, Senhor, nós como igreja do Senhor Jesus, nós possamos fazer a diferença, ó Deus, agindo neste mundo, ó Deus, nos ajude a cuidar, ó Pai, os nossos irmãos que estão dentro da igreja, Pai, ajuda-nos a termos esta visão, a não nos acomodarmos somente orando. A gente sabe que somente, entre aspas, porque é importante a oração, lembrarmos de orar uns pelos outros, mas nós precisamos ir além, nós precisamos agir, nós precisamos, ó Deus amado, fazer a nossa parte. Amém. E dar-nos esse coração mais aberto, nos ajude a não nos apegarmos ao dinheiro, aos recursos que temos, mas que possamos investi-lo, ó Deus, na propagação do Teu Evangelho, ó Deus, na honra e na glória do Teu nome, ó Pai. Que não haja no nosso coração o amor ao dinheiro, mas um amor pelo Senhor Jesus, um amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, ó Pai amado. Obrigada pela Tua palavra, dá-nos um restante de noite muito feliz, muito abençoada, Senhor Deus, um final de semana muito abençoado por Ti. Nós oramos e rogando por cada família, Senhor, que esteve conosco estudando a Tua palavra. Abençoa-os, ó Deus, em todas as suas necessidades. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, só quero lembrar o seguinte, que o assunto de hoje traz um tema específico, tá bom? Mas há muitas vertentes aí, só que nós teremos que recorrer a outros textos para tratar delas, como por exemplo, a questão da pobreza, não é? É uma maldição ser pobre? Não é uma maldição ser pobre, viu gente? Nós temos outras coisas para poder tratar também, temos como o assunto que foi levantado aqui, sobre como a igreja deve se comportar diante da necessidade de situação de irmãos menos favorecidos. Então, há várias vertentes que precisam ser exploradas e trabalhadas, viu? Hoje eu enfatizei a questão do egoísmo, do egocentrismo de um homem rico que constava na parábola que Jesus destaca. Em outros momentos, nós podemos buscar essas vertentes aí para trabalhar também de um modo satisfatório, tá bom? Agora é hora de despedir, viu, gente? Deus abençoe muito, deixa eu ver aqui, a Lúcia, a Vanessa, Deus abençoe, ó. O meu já perdeu. Já? Então tem que ser aqui, ó. Vanessa, a Edna Araújo também havia entrado. A Edna Araújo, boa noite, Edna, viu? Deus abençoe vocês, ó. Deus abençoe, semana, domingo, como eu falei, de manhã estaremos juntos, tá? Então, deixa eu ver quem tá aqui para eu dar boa noite. A Marta, o Elias, a Lloyd. Lloyd não falou se tá sozinho, então... Noel, boa noite, Elaine, Sidoca, Ariane, Deus dê para vocês um final de semana feliz, muito abençoado, lembrando que amanhã é feriado, não precisa sair de casa não, gente, amanhã é feriado, né? Não. Ah, não é não? Amanhã é feriado em Pederneiras, onde eu trabalho. Onde ela trabalha, é verdade. Segue o fluxo. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Então, ó, até domingo. Lisbeth, boa noite, bom descanso. Gabi. Deus abençoe muito sua vida, Gabi também, bom descanso. Bom descanso. Até domingo de manhã, 9 horas, se Deus quiser. Lloyd, estou esperando você entrar aí, viu? Deus abençoe muito vocês, tá bom, meus irmãos? Lina também. Até breve, se Deus quiser. É os que eu estou vendo aqui, que está aparecendo para mim meio atrasado aqui, mas tudo bem. Eu vou pedir a minha digníssima esposa para desligar aí a nossa live de hoje, ó. Beijão no coração de cada um de vocês e até domingo, se Deus quiser.